Oi, então, eu sou jogador de Keyforge. Então, o filme da Miss Marvel... Como é que você chegou? Não, porque eu tava falando de... Salve, Nerd de Comunas, de buenas? Eu sou o Bruno. Eu sou o Jonas. E eu sou o César. E esse é o Comunas Nerd United, seu podcast de política na cultura nerd. É isso mesmo. Caramba, César. É isso aí, gente. Como é que vocês estão? Estão de bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem, obrigado. Bom estar de volta aqui, ver esses homens lindos e a gente poder falar bem dos nerds de sapatênis. Faria Limers. Assim. Ele ainda não foi no oftalmo, né? Falou que ia visitar lá, mas pelo visto ainda não foi, né? Olha... Se vocês pudessem ver a cara do César agora... Olha... meu Deus. Olha, eu gosto muito de gravar, mas às vezes o Jonas me leva aos extremos. Olha, extremos é umas palavras interessantes aqui que a gente vai tratar também. Mas é isso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Comunas Nerd United. E por falar em redes sociais, quais são as nossas? Vocês podem nos encontrar no Twitter, no Instagram, no Facebook e no e-mail comunasnerd@gmail.com. Aê, essa foi a 50ª vez que ele falou esse e-mail aqui, vocês perderam, mas é isso. Ainda bem que tem edição. É a mágica da edição. E hoje temos um convidado, é isso mesmo? Eu não tô vendo ele aqui, cadê ele? Ele transcendeu. Ele tá escondido nas sombras. Tudo certo, cara? Eu sou o Gorpo. Essa aí é antiga. Você é gordo? Tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Aconteceram algumas coisas aí recentemente, bem pesadas, né? Mas a gente vai seguindo em frente, tá tudo tranquilo. É assim que tem que ser, eu acho, né? Olhar pra frente sempre, assim, umas coisas que a gente não tem como prever isso aí. E que bom que você tá aqui, cara. Que bom que você tá aqui participando com a gente, somando aí mais uma vez. E eu adoro participar, né? Eu acho que é algo que faz bastante bem, assim, pra saúde, né? Saúde mental, etc. Então, sempre que precisarem, eu tô de volta aí. Puta merda, velho. Quem chamou o César, cara? Acidentes acontecem. Bom, e como a gente estava falando, o tema de hoje é a política, né? Na cultura nerd do modo geral, né? Nas redes sociais, o ódio que ela dissemina, mas como ela está presente nos lugares que a gente, né, tem algum apreço e tudo mais, a parte mais geek, mais nerd aí. Então, a política é um tabu no meio nerd, né? As pessoas, os nerds, né, não querem falar sobre isso. Muitos fãs de verdade, né, são leitores aí, né, fiéis das HQs, né, principalmente de heróis, né, acompanham séries e o cinema, também o geek, né, Marvel, DC, Star Wars, Star Trek, tudo que vem nesse pacote aí. São frequentadores, né, assíduos das mesas de RPG e são colecionadores de board games, né, jogos de tabuleiro. Mas aqui no Comunas Nerd United a gente considera, né, como fã de verdade, um ser meio peculiar, né? Como que a gente explica esse fenômeno aí, Jonas? O fã de verdade, eu aprendi com você sobre o que é ser um fã de verdade, mas ele é aquele fã que ele sabe o que você tem que fazer, pensar e ser para gostar daquele produto nerd. Daquela ideia nerd, daquele jogo, daquele filme, daquele quadrinho. E se você sai daquele padrão, e principalmente se você deixa pra trás o jeito clássico de ser, você não é um fã de verdade. É isso aí, César? Eu acho que a gente tem que começar por um ponto. A gente tem que pensar sobre o pacto social. O que é o pacto social? São regras ditas ou pensadas entre pessoas para um convívio social. Você tem vários tipos de pacto social, contrato social, com qual vai depender da sua área. A base é que é o seguinte: a gente tem regras que ditam como a gente deve viver na sociedade. Aí a gente tem as redes sociais. As redes sociais, em tese, eram um jeito de se organizar, de encontrar pessoas que pensam, falam, entendem coisas parecidas com vocês, ou com nós, conosco, whatever. As redes sociais hoje em dia, eu acho que ela é quase a nossa segunda pele, porque você tem no celular, você tem no computador, e você vai se juntando com grupos, e a gente vai criando bolhas, e vai expandindo, gerando mais bolhas, porque você vai alimentando o algoritmo sobre coisas que você gosta. O fã de verdade, ele, como o Jonas falou, e o Bruno salientou, é um hater, porque não é simplesmente ditar como você tem que assistir. Ele sabe o que é o certo. E ele fala pra você o que é o certo. Não interessa como você consome aquele produto. O jeito com qual ele pensa é o correto. Ele quebra
o contrato social e dita suas próprias regras. Vamos dizer que isso não fosse tanto o problema. O problema em si é quando essas regras começam a ferir outras pessoas. Se você gosta do Super-Homem, que ele é um homem branco, cis hétero, e aí surge uma possibilidade de ter um Super-Homem preto, não hétero, azul, e gera um problema. Ele saiu da norma. E aí vem a discussão, o que é correto ou não. Por mais que ele não seja o padrão que não vai substituir o antigo, mas a discussão sobre essa possibilidade cria um atrito. Se vocês se lembram do nosso último episódio sobre The Boys, vocês se lembram como a gente conversou sobre a Tempesta? Se lembra quando a gente estava falando sobre o nazismo? E ela falou assim, todo mundo gosta do que eu falo, só não gostava da palavra nazismo? Ela é um exemplo de um hater. Ela sabia usar as redes sociais. E nada move uma rede social do que uma boa treta. E treta é o que o fã de verdade faz. Para resumir, bem resumindo, a parte do fã de verdade, que é um jeito como a gente chama carinhosamente essas pessoas, na CCXP do ano passado, né, teve até um quadro sobre isso, né, que chamava Não Mete Política no Meu Quadrinho. Né? E é uma frase típica do fã de verdade. Então, se você já disse alguma vez, não mete política no meu quadrinho, parabéns, você é um fã de verdade. Eu acho que o problema com o fã de verdade é que eles querem novidade, mas desde que a novidade seja do jeito que eles querem, como eles querem e pra eles. A novidade não pode ser inclusiva, ela não pode ser libertadora e ela não pode agradar ele. Desculpa, não pode desagradar. Então, a novidade não é novidade. A novidade é simplesmente uma repetição do que é seguro pra ele, porque nós somos seres sociais. A gente fala de política porque a política tá em tudo. Se você acha que numa história em quadrinho não se discute política, você tem que estudar a interpretação de texto. Se você acha que o filme não tem uma mensagem sobre política, é melhor você rever. Se você acha que uma exposição de arte não traz política, você tem realmente que estudar de novo. Eu não falo nem de história da arte, mas você tem que começar a estudar símbolo. Quando você ignora a política à sua volta, você está sujeito a qualquer outra pessoa impor o que ela acha melhor para você. Então, comece a estudar melhor. Bom, acho que recentemente, né, teve uma inclusão aí de pautas mais progressistas, tanto no mainstream dos quadrinhos, do cinema, assim, coisas que ficam mais latentes, tanto que fizeram esse fenômeno, né, dos caras disserem, não mexa, não coloca política no quadrinho, um negócio que tá tão saudável aqui, né? E a gente viu isso com o Pantera Negra, por exemplo, tudo mais, que a gente teve também aqui um programa sobre isso, mas também tem aumento de representatividade não só racial, né, mas também feminina, também, por exemplo, casos de asiáticos e latinos nos Star Wars, por exemplo, né? Isso aí que afetou, né, de um modo geral, os fãs de verdade. Em contrapartida, vocês acham que isso trouxeram novos fãs? O que você acha, Léo? Falhou a última parte, Bruno. Pode repetir? Que a inclusão dessas pautas mais progressistas tal, meio que afastaram os fãs de verdade, né? Fizeram com que eles reclamassem e tudo mais, mas você acha que trouxe gente nova para esse nicho? Olha, Bruno, eu acho que na mesma proporção, sabe? Eu acho que da mesma forma que trouxe sim novos fãs, né? Eu acho que ela também amplificou, né? E aí um assunto que o César tinha trazido um pouco antes, né? Por exemplo, a internet, né? Eu acho que ela é um meio espetacular. Ela é um amplificador de ideias, etc. Na mesma proporção também, ela é um amplificador de ideias bizarras, assim, né? Porque, assim, antigamente o rapaz que era preconceituoso, enfim, machista, homofóbico, racista, enfim, ele tinha opinião, mas ele guardava a opinião dele pra ele, porque, enfim, né? Não tinha com o que comentar isso, e a internet, ela amplifica, né? Porque você junta um grupo de pessoas que pensam da mesma forma. Então, se eu sou um cara que penso eu encontro vários caras que pensam na internet, né? E aí, a gente tá falando da World Wide Web, né? Que é a rede mundial. A gente tá falando de pessoas que têm ódio pelo mundo inteiro, né? E aí,
isso amplifica, sim, nos filmes, nos quadrinhos, enfim, na cultura pop no geral, né? Entrando ao tema da pergunta, né? Como eu falei, trouxe, sim, novos fãs, mas talvez não diretamente o progressismo, sabe? Sim. Eu acho que mais a popularidade da coisa, de que hoje em dia isso é legal, hoje em dia isso é popular, então isso trouxe novas pessoas e, consequentemente, essas novas pessoas são mulheres, minorias étnicas, minorias sexuais, né? Não sei se esse é o termo, mas enfim, não é meu lugar de fala, né? Então trouxe sim, mas eu acho que o grande público ainda é heterossexual, é o homem branco, é o cara que não sofre nenhum tipo de preconceito, não sofre nenhum tipo de perseguição. E ele tá na zona de conforto, né? Ele tá na zona de conforto dele. Então, assim, ele tem 80 anos do Superman com histórias majoritariamente de personagens de maiorias, né? Não de maiorias étnicas, mas de maiorias privilegiadas, né? Isso não só o Superman, estou falando de 80 anos, porque é um personagem bem longevo. A gente tem personagem de 30 anos aí que todo o arco dele é composto de personagens brancos, etc. Quando a pessoa, o cara, né, ele começa a não ser representado por aquilo, ele começa a sentir um medo. Mas é um medo que as minorias não sentem, mas não medo, né? Elas não sentem esse medo, mas elas não se sentem representadas há 80 anos, como eu falei, né? Quando a pessoa que ela teve esse privilégio, ela começa a perder esse privilégio, ela começa a não se ver, né? Enfim, ela para de ser o centro das atenções, assim, né? Isso em qualquer tipo de mídia, ela começa a falar, pô, eu tô perdendo meu lugar. Isso. Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Quem é esse fulano de tal para tomar o meu lugar? Eu acho que é engraçado como assim o homem branco, ele relativa pequenos problemas e se joga no meio do centro achando que todo mundo gira em volta, todo problema gira em volta dele. E aí quando você vem discutir minorias e ele se põe naquele lugar, mas e eu tô perdendo? Mas os outros sempre perderam. Então é um relacionamento muito ruim, é muito tóxico quando você vai conversar sobre produto. Se a gente meio que saindo desse parâmetro, esses dias eu tava lendo, o homem tem o mesmo tipo de produto, mas quando vai pra versão mulher, é mais caro. É sempre tipo 15% mais caro, entendeu? E aí a mulher não se vê representada. Quando você tem uma gamer, uma mulher, ela tem que provar que ela é melhor ou ela merece estar ali. Enquanto vem um outro jogador, que é um bosta, você não precisa passar por isso. Sabe que acontece isso também com banda de rock? Então, às vezes você passa uma mina com a camiseta, sei lá, do Metallica. O cara fala, mano, você ouve isso aí mesmo? E se for um cara, ele nunca vai parar o cara pra perguntar isso. Aquela coisa do tipo, me fala 3 bandas de rock. Sim, foda isso. Sabe, é tipo uma contestação que não cabe. Então, eu acho problemático você ignorar esse tipo de sentimentos, reflexões que estão tendo agora no cotidiano. Parece chato, mas tem que ser feitas. Desculpa atrapalhar, né? Só para não perder o fio. Ontem eu estava na casa de um casal de amigos, né? E estava conversando exatamente sobre isso com essa minha amiga, né? Ela não se formou, mas ela estudou design de games, né? E tudo mais. E ela falou que na sala dela era uma sala majoritariamente masculina, né? Então, assim, eram 50 alunos homens e 4 ou 5 mulheres, sabe? E ela cansou de ouvir assim, tipo, mas você joga tal jogo? Mas e aquele chefe lá? Você matou ele como? Mas você jogou mesmo esse jogo? Mas qual console você tem? Sabe? Sempre aquelas perguntas com uma dúvida, sabe? Aquelas perguntas meio que tentando tirar o crédito do que ela fala e etc, sabe? A mulher é estrupada e tem que provar que não... Como é que aconteceu, entendeu? É bizarro. Caso recente aí também, da Dani Calabresa, aí, ficou 2 anos tentando provar o assédio, cara. 2 anos, velho. Cara, quer ver uma coisa muito foda nessa parte de games? Joga com um nick feminino. Joga com um nick feminino, insinua que você é mulher, pra você ver o tipo de assédio que você sofre nos jogos. Eu participei de uma apresentação na CCXP sobre jogos e o universo feminino. Cara, foi horrível. Tipo, você ouvir as mulheres falando como elas são tratadas nesse universo é horrível. Se você pensar que pode ser sua irmã, sua filha, alguém da sua família,
ser xingada, ser ofendida por causa de um jogo, sabe? Tentando provar que ela merece estar ali. Ela é tão boa quanto qualquer outra pessoa. É muito ruim. Antes de você querer ofender alguém, se ponha no lugar. Às vezes o seu problema não é tão grande quanto o dos outros. Só um adendo dentro disso que o César falou, dando continuidade, né, o que eu estava conversando ontem com essa amiga. Eu fiz uma leve pesquisa com ela sobre o que iríamos falar hoje, né, porque ela, enfim, ela sofre preconceito dentro disso, né, ela adora games e tal. Um cara, quando o cara ele tem um nickname masculino, mas o personagem, o avatar dele é feminino, cara, ele joga tranquilamente, enfim, não sofre hate, não sofre nada, mas se você tem um nickname feminino, se você usa um personagem feminino, se você é mulher, enfim, se identifica como mulher e tal, e tem um personagem feminino, o tratamento é totalmente diferente, cara. É uma misoginia, assim, é bizarra. Tanto é que tem muitas meninas que jogam que elas preferem usar personagens, avatares masculinos, né? E usarem nicknames masculinos para não sofrer nenhum tipo de hate. Você tá no videogame, né? Você tá jogando online, então você não vê quem tá atrás da tela, atrás enfim. Uhum. Você só sabe pelo nickname e pelo avatar. Elas preferem usar o nickname e o avatar masculino para não sofrer nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de hate, cara. É bizarro, é bizarro. Eu tava numa comunidade no Facebook de RPG. RPG é inclusão. É uma brincadeira, é uma atividade com qual você se diverte. Tem níveis educacionais, pedagógicos, tudo isso. Não é essa parte que eu quero abordar. Mas, no RPG, você vive uma aventura. Você incorpora um personagem que pode ou não ser real, indiferente. Você pode ser um homem e jogar com uma mulher, você pode ser um vampiro transexual, você pode ser qualquer coisa. É uma parte, naquele momento, que você está livre para ser o que você quiser. E poder jogar com segurança. Qual que é o meu problema? Um cara lá falou assim, eu quero formar uma mesa. Cara, foi ridículo, mas vamos lá. Ele falou assim, eu não quero discussão de política, não quero discussão de gênero, isso mesmo. Não quero discutir se você é homem, se você se relaciona com qualquer coisa. Cara, ele foi fazer uma descrição sobre o que ele queria das pessoas para poder jogar com ele, que era altamente revoltante. Ele tem o direito de jogar com o que ele quiser, mas aquilo era segregador. Tanto que teve toda uma discussão que o moderador falou assim, pessoal, não pode mais fazer pedido de mesa com esse tipo de tópico. Se você tá chamando a pessoa para jogar, você vai chamar a pessoa e aceitar quem quer. Mas você não pode segregar as pessoas. Do tipo, você vai fazer um currículo de trabalho, cor. Qual é a sua etnia? Começar a separar as pessoas. No RPG, você é o que você quiser ser. É um momento de segurança que você vai expressar algo que tem dentro de você que você queria colocar para fora. Então quando vem esse tipo de pessoa e vem falar assim, o jeito certo de jogar, o jeito certo de mestrar, que você não pode fazer um personagem feminino, você não pode fazer masculino, que você não pode fazer o que for, é errado. Ele pode mestrar do jeito que ele quiser, ele pode jogar com quem ele quiser. Eu não vou falar com você o que você tem escolhendo no seu grupo. Mas quando você está num grupo, você está numa rede social, isso amplifica e vai gerando comentários muito ruins. Eu entendo que hoje em dia as pessoas não querem discutir política, porque política é chato, mas não deveria ser. Entendeu? É o que eu vivo falando. A ignorância brasileira é um projeto. A gente tem que quebrar esses tabus e entender que você pode ser o que você quiser, quando você quiser. Principalmente nos jogos. Por falar nisso, então vou dizer que no Tormenta eu sou um sulfure. Cuidado comigo. Como que é? Exatamente. É por isso que eu não jogo na minha mesa. Na minha mesa não pode. Você tava falando isso aí, César, que o cara consegue colocar... Consegue não, né? Mas impõe, né? Que não vamos debater política e tal, não sei o quê. Eu tenho 2 exemplos aqui distintos. Eu jogo board games e tal, estou em alguns grupos por aí. E aconteceram uma experiência distinta nesses 2 grupos. Em uma delas, é um grupo de um canal, né, de jogos, e teve um convidado lá que parou de jogar há um tempo, né?
um cara que fazia vídeos e tudo mais, parou de jogar há algum tempo, então a gente sente falta, né, do conteúdo dele e tal, e ele foi entrevistado lá. Então, ele falou sobre como ele começou, as coisas do hobby, né, como ele estava levando a vida, né, que ele decidiu, ele se sentia incomodado, por exemplo, em recomendar um jogo, porque as pessoas iam comprar o jogo que ele recomendasse, não que ele estivesse ganhando com isso, mas ele começou a se sentir mal por isso, não fazer o cara, esse jogo aqui é legal, mas ele achava legal, não necessariamente você precisa comprar isso e tal. Então ele estava vivendo um negócio meio estranho na cabeça dele e por outros motivos também, queria aproveitar o tempo com outras coisas, estudar música, que é um negócio que ele gostava e tudo mais. E alguma hora, né, na conversa inteira, a gente estava perto das eleições, ele falou assim, hoje a gente vai comer café com bolos, hein, café com bolos. Falou isso. Na hora, assim, não repercutiu nada, eu acho que nem deveria, não é, assim, a gente vai discutir depois onde é o lugar para falar sobre isso, mas ele só expressou um posicionamento político dele, né, tipo, o cara que ele votaria no domingo. Mais nada do que isso. Depois, né, que acabou isso aí, no grupo, né, nos comentários, né, as pessoas falam, nossa, ainda bem, falando pro moderador do grupo, né, ainda bem que você não deixou ele falar sobre política, aqui não é lugar disso. Aí o cara falou, não, isso aqui é um canal de jogos tabuleiro, não de política. Mas assim, ele não cortou o cara, não foi mal educado, nada disso, não teve nada disso, foi só, não deu prosseguimento. Acho que não deveria dar. Não, assim, não era pra se tornar, né, era uma entrevista da vida do cara, não era pra se tornar um debate político, não é isso que eu tô falando. Tô dizendo que você não pode repreender o cara de se posicionar. É importante que as pessoas se posicionem e não interessa pra qual lado. Inclusive aí você sabe, né, qual é a posição dela e você avalia, né, se faz parte do seu grupo, se não faz, mas ouvir as outras ideias é sempre importante. Mas ficou isso, assim, repercutindo. Aqui não é um lugar para isso, é um lugar de jogos, não de política, e aqui não se fala disso. Assim, não estou dizendo que é um lugar para você ficar debatendo isso, afinal de contas, a ideia não é essa, mas assim, as pessoas têm que ser livres para, pelo menos, se expressar, né? Ele só disse uma coisa lá, se posicionou, e nem ele não continuou no assunto. Mas você não pode proibir o cara de dizer. Em contrapartida, num outro grupo de board games também, de repente, aleatoriamente, né, um cara posta um negócio sobre Zumbi dos Palmares, né, no grupo de board games lá. Posto lá dizendo que Zumbi, na verdade, o crédito para a Revolução Negra era de uma outra pessoa, que Zumbi tinha escravos e tudo mais. Aí o moderador falou, cara, olha o que você tá falando. Você não quer rever isso aí? Você não tem a chance de rever? O cara, não, é isso mesmo. Zumbi, isso aqui. Ele falou, não, entendi. Mas é que, sim, você tá indo contra, né, um cara, um símbolo, né? Você tá indo... Eu acho que não é esse o caminho certo. Você não tá entendendo o que você tá dizendo mesmo. Eu cara, não, é isso mesmo. Aí ele cortou o cara, removeu, porque ele tava destilando vários preconceitos e tudo mais. Mas, assim, ele deixou o cara... Existiu uma conversa ali, né, antes... expuseram os pontos e no final ele cortou esse cara. Mas teve essa conversa. E depois, entrando nas redes sociais do cara, ele fala sobre se você tivesse lido livros e tudo mais, mas cada post do cara é um meme, desses que a gente encontra no WhatsApp aí, sobre Covid não é tudo isso, vacina pra quê? Nesse caso aí de Zumbi, era um idiota, uma timeline de sangue e ódio e tudo mais. Então aí você consegue fazer referência. Caramba, agora eu entendi porque que ele estava falando isso, né? Então teve esses dois... queria contar essa experiência desses dois lances diferentes no mesmo meio, né, que era os board games, e como eles foram tratados de jeitos diferentes. Bruno, inclusive... como você falou, é uma timeline de ódio e sangue, né? E é aquela coisa, aquela máxima, né? Acho que uma mentira repetida várias vezes, ela se torna verdade. Sim. E talvez esse cara, ele, assim, é um cara que, sei lá, às vezes ele nem é maldoso, mas não tem uma capacidade cognitiva tão alta, não tem interpretação de texto, etc. E repetiram tanto isso pra ele, porque ele acha profundamente que isso é verdade, sabe? Que Zumbi tinha escravos e que o Covid não é tudo isso e que a vacina chinesa vai implantar um chip na sua mente e a China quer controlar o mundo. É bizarro, assim. Exatamente. Por mais que eu tente achar uma explicação, eu não consigo achar
algo plausível, sabe, para entender isso. E nesse dia, essa discussão que a gente tá tendo aqui agora, ficou rolando um tempo no grupo de board games. Duas pessoas, caramba, olha como o cara pensou, não, eu acho isso, eu acho aquilo. E esse negócio ficou rolando, o grupo é de board games, e ficou rolando essa discussão. Então, assim, onde é o lugar pra falar sobre isso, né? Então, um cara, assim, não, isso aqui é board games, ninguém fala de política. E o outro, assim, ninguém tava falando de política até que isso aconteceu. E aí desenrolou o assunto. Não quer dizer que vai ser todo dia assim, mas, poxa, né, existe uma liberdade ali, né? Quem já me ouve há algum tempo sabe que eu sou totalmente a favor da sua liberdade de expressão. Mas tem certas coisas que não. Desculpa. Você tem que traçar uma linha e falar assim, de sondar. Você não pode passar. Eu não vou dar uma de Jonas aqui. Porque, pelo amor de Deus. Mas... É porque as pessoas confundem opinião com destilar ódio. É diferente, sabe? Isso. Opinião opinião é assim... o César gosta de pão com salame, eu curto pão com presunto, sabe? Fulano apanhou não porque é negro, ele apanhou porque ele roubou um desodorante, sabe? Cara, é bizarro, assim. A gente sabe quando é preconceito, sim, e a gente sabe quando é opinião. E essas pessoas, elas têm o caráter baixo, elas confundem ou não, né? Opinião com essa destilação de ódio, né? O que as pessoas confundem é que é o seguinte, é um mau caratismo. Porque quando você quer ofender, você sabe. E aqui no Brasil, as pessoas estão usando direito de expressar sua opinião como muleta. E elas deslegitimizam as verdadeiras opiniões, as verdadeiras expressões da sua opinião no seu core. O que elas fazem é atacar as pessoas de verdade. Elas atacam pra magoar, elas atacam pra ferir, pra te alejar. A gente tava falando de RPG e tudo mais, o Jonas acho que tá muito quietinho. Jonas, você é um mestre aí de Sétimo Mar e tudo mais, acho que tem uma representatividade bacana dentro desse universo aí. Queria que você contasse um pouco. Discordâncias. Bom, antes de eu entrar nessa parte do RPG, eu quero... Teve uma coisa que o Léo falou, que foi sobre, às vezes, a pessoa ela não é ignorante, às vezes ela escutou aquele monte de mentira e aquilo virou verdade, tá? Eu acho que pode até ter pessoas aqui sim, e eu não acredito que é a maioria. Eu acho que é a minoria, tá? Eu conheço pessoas estudadas, bem-sucedidas, que moram em bairro do estado de São Paulo, que é bairro nobre e rico. São pessoas formadas, e eu digo com faculdade, até com vivência no exterior de trabalho, e até hoje destilam preconceito, tá? O preconceito no Brasil e a segregação, ele é um projeto de país, tá incrustado no brasileiro. Esses dias teve uma entrevista com um político no Roda Viva, ele falou que a elite, os ricos, não é que eles são maldosos, eles não conhecem a pobreza. Eu acho muito engraçado ele falar isso, sendo que você tá em um bairro específico em São Paulo, não interessa onde do Brasil, você dá 2 passos, você já tá numa favela. Então não é que ele não conhece a pobreza, ele conhece muito bem como ela é, ele sabe onde ela tá, mas ele quer estar longe daquilo ali porque ele sente repulsa daquilo. Eu acho que muitas vezes, acho que Fanon falava isso, e não adianta, com muita repressão você vai combater com violência, e eu acho que a violência é necessária. O que foi feito depois que aconteceu aquele caso do Carrefour, que quebraram lojas, eu acho aquilo válido, tá? Eu quero deixar bem clara a minha posição. Eu sou a favor, sim, do conflito, se for preciso, armado, o que for para você lutar contra algo, principalmente pautado nessas questões de preconceito, etc, tá? De fato, eu acho que o Brasil, ele é assim, as leis do Brasil, elas são um projeto de extermínio do pobre, né? As leis, elas são feitas para quem tem dinheiro, né? As leis, elas são cheias de emendas para quem tem grana e tudo mais, né? E isso que eu acho que isso acaba refletindo também na sociedade, né? No pensamento da sociedade no geral, não só da elite, né? E da classe média, né? Eu chamo de classe média porque vocês sabem. Você e a Marilena Chauí. Enfim, né? Isso eu peguei dela, na verdade. A classe média, né, que acha que é elite, então, de fato, né, e isso acaba refletindo nas camadas mais baixas, né, porque os pobres, eles realmente acham que também tem esse poder e as leis vão favorecê-los e tal, e aí, sobre as pessoas que elas defendem, no caso do Carrefour, né, você estava falando do caso do Carrefour e tal,
As pessoas, elas defendem uma instituição francesa que é gigantesca, né? Você tem redes do Carrefour aí, eu acredito que no mundo inteiro, né? Se não o Carrefour diretamente, mas, enfim, pequenas franquias, outras lojas que eles são donos, etc. E as pessoas, elas preferem defender as vidraças, né? Enfim, as pessoas que invadiram o Carrefour e quebraram as gôndolas e tudo mais, do que a vida de um negro. E aí elas usam como justificativa, mas ele foi agressivo com a caixa do supermercado. Nada, absolutamente nada que ele fizesse ali, a não ser que ele ameaçasse alguém diretamente, mas ameaçasse a vida de alguém diretamente com uma arma branca, uma arma de fogo, etc. E talvez, dependendo da abordagem da polícia ou dos seguranças, também não justificava. Mas, cara, tirar uma vida de uma pessoa por conta de um comportamento, assim, uma falta de educação que ele teve com uma caixa de mercado, etc., uma utilidade que ele teve, nada justifica. Mas as pessoas, o brasileiro, né, ele prefere defender vidraças de uma loja que tem seguro, que isso aí não vai fazer diferença nenhuma para o Carrefour. Isso é uma fração minúscula de dinheiro para o Carrefour. E a gente sabe que a vida do negro, ela não importa, né? Agora, vindo aqui pro Sétimo Mar, o que eu queria falar do RPG é o seguinte, os grupos de RPG têm realmente essa onda de preconceito aí que tá lotado pra tudo quanto é lado, tá? Esses dias no próprio grupo aí também, acho que eu e o César, a gente sabe muito bem o que é. Eu vi também o mestre postando que ele queria, assim, ele não exigiu, ele falou uma preferência por uma pessoa não binária. E ele já tinha, no grupo já dele, 2 mulheres, 2 homens, e ele era não binário. Ele falou, não, olha, eu só quero um não binário porque eu quero ter representatividade na minha mesa. Bom, não preciso nem falar que aquilo ali foi um ataque de ódio que teve. Os jogos de RPG em geral, eu acho que tem pouca representatividade. Agora, eu não vou culpar só os jogadores. Os jogadores estão inseridos dentro de sistemas. E esses sistemas não são todos que levam à representatividade. Então, querendo ser um pouco mais positivo, eu quero trazer aqui 2 exemplos que eu considero que pelo menos começa a quebrar um pouco essas barreiras da representatividade, tá? O primeiro que eu quero falar é do John Wick. Não é aquele John Wick que mata todo mundo com uma escova de dente, mas é um escritor americano que ele trabalhou na criação do Sétimo Mar. Ele é o criador. É o criador, verdade, ele é o criador. O Sétimo Mar eu acabei conhecendo recentemente até, o César me apresentou. E por que eu gostei de Sétimo Mar? Porque ele tem um aspecto roleplay que eu gosto muito, mas isso é um outro papo, deixa pra galera que não fala de política debater. Mas o Sétimo Mar, quando você abre, a primeira coisa que tem é as fotos. Você não tem só fotos só de homens, e não é só 1 ou 2 mulheres, você tem bastante fotos de mulheres. Não só isso, você tem uma representatividade LGBT em fotos também lá. Tudo bem, você tem casais de homens se beijando, casais de mulheres se beijando e também casais héteros se beijando. E foi a primeira vez que eu vi isso num livro de RPG. O livro de RPG também, ele não trata também só no substantivo masculino, você aventureiro, você guerreiro. Ele trata também no substantivo feminino. Então ele quer dialogar com as mulheres. Eu acho que um ponto ali de falha que tem, eu não vejo tanta representatividade negra no livro. Claro, nem tudo dá para ser perfeito, deveria ter mais, mas é um ponto fora da curva, na minha opinião, dos RPGs que tem aí. Então, o mundo de Sétimo Mar, você não tem uma distinção lá de que o homem é especial com isso e a mulher é especial com isso. Existe até um país que trata a mulher um pouco abaixo e ele traz isso à tona. Até numa entrevista na revista da NON, na número 33, até perguntam para ele sobre... adendo, New Order Magazine. Isso, na New Order Magazine. E aí perguntam pra ele, falam, olha, o seu jogo tem muita representatividade, né? Você sempre trabalhou com isso? Ele fala, olha, desde 1999, quando eu fiz o primeiro livro, eu já trabalhava isso com feminismo. Então eu quis trazer isso mesmo pro jogo. E tem um ponto também muito legal do livro também, que ele quer levar essa pluralidade. A ciência também no livro, ela tá dentro da igreja. Então a igreja promove a ciência. E ela é que leva o conhecimento pro povo. E justamente quando vem a Inquisição no cenário, é quando a ciência começa a deixar de lado. Então aqui todos meus abraços e beijos aí pro John Wick. E um outro RPG também que eu considero que traz uma representatividade, mas ele tá num cenário específico, é o Elefante da Bandeira e da Arara.
Perdão. Bandeira. Acho que eu confundi. Olha, eu tô te olhando aqui, viu? Bandeira do Elefante da Arara, tá? Do Christopher. Eu sempre... Sam Smith. O César conhece ele também. Conheci também o... Pô, ele é muito legal, cara. Ele bebe muito. Então ele pode ser um grande amigo meu. Não, porque eu não vou te apresentar. Nossa senhora, que horror, cara. Mas o Christopher, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu sempre fiquei olhando pro Brasil e eu falava, cara, a gente tem um folclore tão rico. Quando é que a gente vai usar esse folclore pra fazer a mesma coisa que os ingleses fizeram, que os americanos fizeram? Pega o Senhor dos Anéis, aquele é o uso do folclore deles lá. O Senhor dos Anéis é um exemplo disso, tudo bem, tem lendas ali de outras partes, não é só Inglaterra, mas estão usando o folclore deles, nosso folclore é muito rico. E aí surge um norte-americano do Texas que escreve um livro de RPG usando o folclore brasileiro de uma forma mística. Impressionante. Quando eu vi o primeiro, eu falei, cara, um RPG nacional. Aí... Um RPG nacional escrito por um americano, e o César me estou enganado que a primeira edição saiu com patrocínio da cultura da Holanda, certo? Sim. Eu quero... Não, vamos lá. Só um adendo, Jonas. Não é porque se o meu chefe ouvir isso, ele vai me comer, então eu tenho que falar. Primeiro que é o seguinte, o Christopher lançou um conto, depois ele lançou pequenos contos, a Devir trouxe, transformou numa coletânea, transformou num livro com uma história única, baseada nos contos, e depois transformou a história em quadrinho, esse mesmo conto, uma parte do conto, e aí ela lançou o livro de RPG, que é a Bandeira da Arara e do Elefante. E essa primeira leva teve patrocínio cultural. Na segunda edição... Já não. Já era totalmente nosso. Eu acho que aqui a gente pode observar 2 pontos. Primeiro, globalização. E segundo, brincadeira. A gente tem que esperar o norte-americano para escrever algo sobre o nosso folclore que a gente não valoriza. Todo o meu afeto aí e parabéns ao Christopher, tá? Mas peraí, vamos lá. A gente tá falando de fã de verdade aqui, não tá? Quantos fãs de verdade que você conhece que joga a Bandeira da Arara e do Elefante? Quando eles mesmos dizem, o Brasil não presta. A nossa cultura não presta. O livro do Christopher, eu já tive o prazer de conversar com ele sobre isso várias vezes. Ele aborda o Brasil de uma forma melhor que o brasileiro. Eu conheço várias pessoas de fora do Brasil que consideram mais o Brasil do que a gente. Ele trabalha a heroína brasileira melhor do que a gente. Ele deixa muito aberto a tudo. Lá no livro fala sobre escravidão. Ele não passa o pano, entendeu? Mas é igual ele falou. A gente tá trabalhando com o Brasil fantástico. A gente não tá escondendo. Fica a seu critério. Lá você pode jogar com índio, você pode jogar com negro. E lá você pode escolher sua etnia. Você pode falar que eu sou do Congo e qualquer outra coisa. Se você quiser ser um espanhol, outra pessoa da Europa, ser loiro, ruivo, qualquer coisa, você pode. O livro não te priva disso. Mas ele também fala, você pode ser um brasileiro. Você pode ser um escravo, você pode se libertar, você pode fazer qualquer coisa. Essa é a mágica do RPG. Tem um ponto legal desse livro também, que eu gosto muito dele, porque você vai ver, primeiro que assim, o livro em nenhum momento você tem assim uma... Tudo bem que o livro não tem essa regra, mas você não tem uma desvantagem por ser um povo originário ou você é um escravo. Então você pode jogar com qualquer um e o mais incrível é o seguinte, não há um desenho do livro que você vê um negro acorrentado. Todos eles estão ou com pose de batalha, de guerra, às vezes vestido até com roupa de estrangeiro mesmo, da Europa. Então eu acho isso muito legal, essa representatividade que tem no livro, e também de mulheres também. Você vê várias mulheres também armadas como guerreiras. E eu acho que esse livro traz essa representatividade e é o máximo. Então eu quero deixar aqui esses 2 escritores e esses 2 livros que eu acho que eles começam a quebrar um pouco dessa barreira que é obrigação também dos autores levarem a pluralidade para os jogadores jogarem. Não é só uma obrigação dos grupos de RPG, mas os autores têm que levar isso também. Aqui a gente tem que entender como a editora trabalha isso. Muitas vezes a editora trabalha com material pronto, principalmente a gente, a brasileira. O Christopher é diferente. O Christopher, ele criou, e a Devir, junto com o Douglas, que esteja em um bom lugar, trabalharam essa ideia. O Christopher criou tudo, ele criou o sistema, tudo. Mas nem todas as editoras têm esse trabalho, ou têm essa possibilidade. E isso eu falo material nacional. Lá fora, existem sim RPGs LGBTQ+, plus não mais, né, mas... São pequenas editoras. São materiais que talvez não cheguem no Brasil.
Porque quando você vai vender esse RPG, será que o fã de verdade vai comprar? Ah, mas César, quer dizer que só o fã de verdade compra? Não, mas você tem que entender que a editora não faz caridade. Produzir o material é caro. Eles tentam trabalhar com produtos viáveis. A Bandeira da Arara e do Elefante teve todo um trabalho aí junto com o Ministério da Cultura. Ele não passou por esse crivo, mas outros não têm essa mesma chance. Eu tenho que concordar com o César. E eu quero também fazer uma observação que agora nos Isso grupos é novidade, hein? de RPG que tá rolando, que é uma coisa sobre os orcs. E aí eu quero voltar no John Wick, que é o seguinte. Criou-se uma coisa agora de que o orc ele virou um ser que tá aqui para ser exterminado. Simplesmente assim, ele tem que ser exterminado, odiado. E quando você... E aí alguns jogadores de RPG estão debatendo justamente sobre... mas será que o orc precisa ser sempre o cara a ser exterminado nos jogos? E o John Wick ele escreveu um jogo de RPG que era o Orc World, que você vai jogar com os orcs. Também nessa mesma revista Nanon da 33, que ele fala sobre o Sétimo Mar, ele fala sobre esse jogo dos orcs. E você entra nesses grupos de RPG, os caras falam que orcs tá pra ser cortar cabeça, você tem que matar, porque eles são lixo, eles são porcarias. Orc bom é orc morto. Orc bom é orc morto. Orc não se fala, se mata. E aí na entrevista perguntaram pra ele sobre isso. E aí ele diz o seguinte: a proposta desse jogo não era apenas vamos jogar de orc, e sim, vamos jogar orcs matriarcais, poliamorosos e omnissexuais. Olha a representatividade. Eu estava à frente do meu tempo. O jogo é uma visão dos próprios orcs em relação ao resto do mundo. Pra mim, os orcs representam tudo o que não gosto nos jogos hack and slash. Eu acho que aqui ele tá falando de jogos tipo D&D, que é só porrada. Eu queria fazer um jogo que mostrasse como era estar do outro lado. Veja bem, um bando de estranhos aparece, matam você e sua família, tudo isso para que possam vasculhar seus bolsos em busca de algumas moedas. Em qualquer outra cultura do mundo, isso é chamado de assassinato. Mas como todos os orcs são maus, diz isso naquele livro, podemos matá-los atacando. E isso tem outro nome, genocídio. Mas novamente está tudo bem. Se você quer saber, uma das pessoas encarregadas do Dungeons & Dragons na época estava em um fórum privado de designers e disse: a razão de todos os orcs serem maus é para que minha filha de 9 anos possa matá-los e não se preocupar com as implicações morais. Eu respondi imediatamente: substituam orc por judeu. E você verá meu problema com essa afirmação, tá? A gente sabe que é jogos de imaginação, a gente tá aqui para imaginar, e o orc pode ser um inimigo no seu jogo, não tem problema. Mas você entra nas comunidades de RPG, assim, parece que virou uma necessidade de você criar um ódio, disseminar um ódio, assim, de graça. Tudo bem, você não existe, assim, eu não tô aqui para levantar a bandeira dos orcs, porque eles não existem, mas é um símbolo, e é isso que o John Wick ele quer debater. Isso para eles, assim, virou um símbolo tipo, vamos matar. Posso falar uma coisa? Vai lá. Não. No D&D, orc bom é orc morto. No Tormenta, que é um RPG nacional, Goblin é uma raça jogável. Recente não, mentira, né? Vamos falar de verdade. 2018 para 2019, foi lançado a Flecha de Fogo. Ele começa num continente de humanos e o desenrolar da história vai pro o continente orc. E aí, o autor, que é o Leonel Caldela, pelo amor de Deus, ele é muito bom. Eu recomendo, por favor, leiam. Ele traz a visão do orc. E ele fala isso que o John Wick falou. Como vocês querem que a gente reaja quando você mata nossos filhos? Eu sempre falei isso. Essa semana eu tive uma discussão com um amigo meu. E eu falei assim, cara, o mundo não é preto e branco. Quando o que você classifica de herói, outras pessoas podem classificar como vilão. Você não pode reclamar da fúria do oprimido quando o opressor não se importa. A sua vidraça de vidro não é mais importante do que uma vida de um orc ou de um mendigo. Eu, particularmente, quando eu jogo, eu não mato só orc. Eu mato qualquer um. Se o Jonas estivesse no jogo, eu matava ele. Mas a questão, as figuras de linguagem, a metalinguagem que está atrás desse jogo e dessa estrutura, é isso que vocês têm que entender. Porque quando você está disseminando ódio, é um passo para você chegar um homossexual morto a um homossexual bom. Mata, não vai fazer diferença, porque não sou eu. Começa a ter esse tipo de pensamento dessas relações, para você ver como fica pesado. Eu joguei pouco
Mas o jogo Warcraft tem uma representação assim, não tem? Dos orcs, vendo a visão deles. Você pode jogar com orcs, você vê, Então, alguns são bons, alguns são maus. Isso. Existem alianças, né, mesmo que temporárias. Ou não. É que assim, por muito tempo, as duas raças jogáveis eram orc e humano. Sendo que o humano era sempre o principal. A história girava em cima do universo humano. Quando ele foi expandido, quando teve o World of Warcraft, os orcs começaram a ser heróis. Não, um grande herói orc é o Troll. Ele é maravilhoso. Entendeu? Eu tenho uma camiseta dele. E eu compro os livros do World. Eu adoro. E você, Léo, o que você acha sobre essa história aí do folclore brasileiro? O folclore brasileiro, ele é riquíssimo, cara. Ele é riquíssimo. Eu acho que ele é mais rico do que o folclore celta, do que o folclore americano, enfim, né? E a gente tem até mesmo personagens dessas lendas que a gente conhece, assim. A gente conhece a Saci, a gente conhece a Mula, a gente conhece o Curupira, enfim, mas a gente tem outros, cara. O próprio Boitatá é um personagem que um personagem de uma lenda que não é tão conhecido, né? O Mapinguari, que é um personagem também ele chega a ser bizarro, assim, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas é um monstro que tem um olho só, ele é tipo um ciclope. O pelo no corpo inteiro, uma boca gigante na barriga e tal, mas enfim. E como vocês falaram, né? Eu não sou do RPG, eu só tô dentro da cultura pop, mas o universo de RPG pra mim é algo que eu não tenho muito domínio, né? E vocês falando, né? Que pessoas de fora precisaram usar o folclore brasileiro para que brasileiros dessem valor a isso, né? A gente tem um exemplo da transfóbica lá da J.K. Rowling, da franquia Harry Potter e tal. O próximo filme, né? O próximo filme da franquia, ele se passa no Brasil. E a gente tem o Castelo Bruxo, que é um castelo na floresta amazônica e tudo mais. Cara, a gente precisa de que uma autora transfóbica, inglesa, ela traga personagens do folclore brasileiro, porque muitos personagens do folclore brasileiro, eles serão usados nesse próximo filme, né? Inclusive nos livros também. Quem entende do universo de Harry Potter sabe que muitos personagens do folclore brasileiro são usados no universo mágico do Harry Potter. Então a gente vê assim que o brasileiro, ele tem o complexo de vira-lata, sim, né? O brasileiro tem sim esse complexo de vira-lata, de que ele menospreza tudo que é brasileiro, né? E é uma cultura riquíssima para trazer coisas de fora, sabe? Não que não seja legal, eu admiro, eu curto o folclore, enfim, como eu falei, celta, etc. Personagens baseados nisso, baseados em outras mitologias, mas por que a gente não pode valorizar mais a nossa cultura, sabe? E isso, assim, faz parte de toda estrutura, né? Pega tudo que eu falei e tenta organizar uma linha do tempo de que o Brasil, ele é um país que foi colonizado por elites, né? E as leis, desde que a gente se entende por república, elas foram feitas para as elites, e uma coisa vai ligando na outra, sabe? As leis políticas que a gente tem influenciam na nossa cultura. Você tá vendo como é uma coisa bizarra, assim, sabe? E é isso, assim. Eu queria fazer outras coisas, mas eu vou me prolongar muito aqui. Bom, e como é a representatividade aí dentro dos quadrinhos aí? Como é que você vê isso aí? Sua opinião sobre isso? Falando desse universo do ódio, né, e da cultura pop no geral, a gente tem quadrinhos, e é bizarro, porque a gente entra novamente, a gente tá dando murro em ponta de faca, né? Chega a ser redundante. A gente tem os quadrinhos, eu me refiro aqui, vou colocar uma história que eu acho que ela é extremamente atual, e assim, quem puder ler, faça isso agora mesmo, independente do dia que você esteja ouvindo esse podcast e tal, que é Surfista Prateado Parábola, que ela fala sobre a devoção à religião e, consequentemente, à política, como as pessoas seguem a religião e a política cegamente, né, através do ódio e etc. E é uma reflexão muito importante, sabe? E eu não consigo pensar de uma pessoa que leia isso, sabe? Ou que leia X-Men, que é uma metáfora clara para racismo, para homofobia, para xenofobia, ou que leia até The Boys mesmo. Cara, The Boys é uma puta de uma crítica, sabe? E tem cara que acha que é só porradaria e sangue na tela, sabe? Vísceras. Quando tem muitas coisas ali que são críticas a vários tipos de preconceito, né? E assim, não me desce, sabe? De pessoas que leem isso, eu acho que, sei lá, elas só veem pelos quadrinhos, sabe? As figuras, as imagens. Legal, aqui tá o Justiceiro dando um tiro na cara desse bandido e tal. O próprio criador, a figura. O próprio criador do Justiceiro, ele já
criticou, sabe, essas pessoas, e inclusive milícias americanas que usam o símbolo do justiceiro como, enfim, um comportamento de ódio, né, enfim. E assim, como eu estava falando, né, os quadrinhos hoje em dia, eles têm muita representatividade, né, eles trazem personagens que têm representatividade. Inclusive a gente tem uma personagem que ela foi criada aí, talvez há menos de 5 anos, não lembro a data da criação da Kamala Khan, a nova Miss Marvel, né, que ela é uma personagem muçulmana, né, de origem, se eu não me engano, paquistanesa, né, e é uma personagem que está fazendo um baita de um sucesso. A gente tem o Miles Morales, que é um personagem que hoje, pra mim, eu acredito que pra muitas pessoas, é um personagem tão grande como o Peter Parker. O Peter ele tem aí 50 anos de história, sabe? E o Miles tem 10 anos de história e ele é tão grande quanto. A nova, como uma coisa linka a outra, falando em folclore brasileiro e personagens brasileiros, etc., a nova Mulher Maravilha é brasileira, cara. A nova Mulher Maravilha, ela é uma personagem, de fato, uma amazona, porque ela nasceu na Amazônia, né? De descendência indígena e etc., E como novamente a gente fala sobre isso, sabe? De que é preciso que alguém de fora olhe pra gente para que a nossa cultura seja mais valorizada. Enfim, eu começo a falar e pensar, cara, eu começo a ficar com raiva. E aí eu vou destrinchando. Mas enfim, eu vou deixar o César complementar aí, que eu acredito que ele está credenciado bastante nesse mundo do quadrinho também para dar seguimento. Dá continuidade aí, César. Não. Agora deixa ele se despedir. Agora eu vou me despedir. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Agradeço pelo convite. Como eu falei lá no comecinho, eu fico muito feliz, né, participando do Comunas Nerd. É algo que me faz extremamente bem. Fico com raiva pelos temas que nós abordamos, porque não tem como, né? Eu não tenho sangue de barata, acredito que vocês também não. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, o meu nome é comum, é Leonardo Paz da Silva, mas vocês verem um cara lá de óculos, cabelo carequinha, enfim, vocês vão saber que sou eu. É só olhar pra minha cara, linka a minha voz com a cara, com o meu rosto, vocês vão saber. O meu Instagram é @lps091. O meu Twitter eu não lembro, mas enfim, agradeço novamente a oportunidade de participar do Comunas Nerd. E um abraço a todos. Valeu, rapaziada. Falou, Léo. Valeu, cara. Falou, Léo. Então, pessoal, seguindo o que o Léo falou, a gente tem a Yara Flores, só que a Yara é um caso à parte, porque é de uma saga nova que vai estrear nos Estados Unidos, chamada Future State, da DC, que tá jogando lá pro futuro, não tão distante, mas existe ainda a Mulher Maravilha que a gente conhece, mas a atual, a que realmente vai estar na Liga da Justiça, é a Yara Flores, que, por sinal, ela também vai ganhar uma série da CW, a mesma que faz o Arrowverse, né? Então ela possivelmente vai cruzar, que eu acho muito estranho, com os personagens que você vê na televisão. Mas ok, eu acho super de boa, eu acho legal. A gente vai estar falando sobre o universo brasileiro, eu acho, não sei como que eles vão trabalhar, né? De qualquer jeito, em algumas edições passadas eu falei sobre consumir material de outras pessoas, material negro. Quem é de São Paulo, e também quem não é de São Paulo, conhece eventos que às vezes não tem em outros lugares, como a CCXP, que tem o Artistas Alley. E lá você vê muito material de história em quadrinho, você vê muito material nacional. Eu tenho uma amiga, a Samila, e ela edita material do povo norte e nordeste. Materiais muito bons. Eu sigo o Hugo Canuto, que ele trabalha com orixás em história em quadrinho. Fala sobre as origens. Mas por que ele não é mainstream? Porque ele não é aceito. Quando você vai numa comunidade de história em quadrinho, é horrível de se ler. Ou você segue ignorando essa rincha, essa briga de ego sobre qual herói é o melhor, ou chegar e massacrar autores, tá? Eu conheço várias autoras mulheres que escrevem super bem. Ainda eu quero trazer uma aqui. Se der tudo certo, ano que vem eu vou trazer, para poder falar o que é o editorial feminino. Eu conheço a Germana, ela trabalha na Panini. Eu conheço o marido dela, tá? Que é o Saladino, do Tormenta. O que acontece? A gente não consegue respeitar o material, ainda mais se for um material fora do eixo, um material LGBTQ+, feminino. Cara, se você pesquisar na internet, você vai procurar Gibi de Menininha, que tem o dedo da Germana, tanto como idealizadora desse projeto, que são coletâneas
de história em quadrinhos escritas, desenhadas e editadas por mulheres, entendeu? Que falam sobre terror. Vão ler, entendeu? A ignorância de achar que o diferente é ruim não te permite ter acesso a materiais muito bons. Eu não estou falando que todo material mainstream ou é ruim ou o outsider é melhor. Não estou falando isso. Mas se você não se abrir a possibilidades, você vai perder muita coisa boa. Eu tenho um amigo, o Ogan, ele está no meu Instagram, está no meu Facebook, e ele é escritor. Ele escreve muito bem, ele escreve steampunk, agora ele está numa pegada mais mística. Mas claro, quando você vai em comunidades, ele não é bem aceito. Porque as pessoas adoram destilar ódio e raiva. Porque a internet, ela te permite o anonimato. Eu acho que muita gente que fala e reclama nem leu, não conhece o produto. E talvez, mesmo que leia, não conheça, e é um direito seu não gostar. Mas eu queria ver se ela teria coragem de falar cara a cara com o autor o que elas escrevem. É muito fácil quando você tem uma internet na sua frente e você xingar os outros. Falar sobre material que é ruim. Não é fácil. Sim, isso conta a importância do conteúdo, né, pro meio e pra sociedade no geral. Eu não gosto de rap. Mas, pô, você vai falar mal do Racionais como? É impossível. O cara fez ali uma revolução e tudo mais, uma representatividade, né? As pessoas se sentem representadas pelas letras e tudo mais. Que, cara, é um fenômeno. Não tem como você dizer o contrário. Eu acho que você tem que entender a sua opinião e o seu gosto. O seu gosto é seu e só seu. A sua opinião é ok você passar para outras pessoas, mas você tem que se lembrar que é a sua opinião. Ela não torna algo melhor ou pior, que é aquilo que a gente aprendeu com The Boys. Nada gera maior engajamento numa rede social do que treta. Tá, e falando em minorias, Jonas, conta aí pra gente quem ganhou o torneio de Magic. Dos campeões aí de Magic é uma pessoa que se considera como não binária. Mas espera aí, isso é foi um torneio agora em 2020 ou... Não, é antes. Foi 2019? antes. 2019. Ah. Alton Burchett é o nome. E, bom, não preciso nem dizer que as redes sociais, assim, destilaram ódio explosivamente, que como pode uma pessoa não binária ser campeã de Magic? Isso é inadmissível, tá? Porque o cara não tem cérebro, é Não, isso? só um homem branco, hétero, que usa sapatênis pode vencer, e polo, que pode jogar e ser campeão de Magic. Mas eu acho que eu quero trazer 4 tópicos aqui sobre o Magic. Então, o primeiro é sobre isso. Pra vocês terem uma ideia, ela foi participar de um campeonato e ela tem cartas autografadas pelo artista da carta. E tinha frases assim, trazendo representatividade sobre apoio, né, pra pessoa trans, não binária. Ela alega que a Wizard of the Coast, que é a fabricante do Magic, criadora também, a dona do produto, criadora Richard Garfield, desculpa. A detentora dos direitos. Ela proibiu de entrar no campeonato com essas cartas. Teve uma discussão se estava atrapalhando na visualização da carta. Assim, eu vi as fotos, desculpa, ali você percebe perfeitamente que é uma mana verde e uma mana azul. Fim. Não tem o que debater. Era terreno ainda. Não, era terreno ainda, assim, é patético. E ela disse o seguinte, não foram os juízes, foi a Wizard of the Coast que não deixou entrar com essas cartas. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, a Wizard of the Coast começou a ter alguma movimentação, então eu acho que principalmente depois da vitória da Alton. Então o primeiro ponto, ela baniu algumas cartas racistas. Pra vocês terem uma ideia, tinha uma carta que chamava Invocar Preconceito, e na foto eram os caras da Ku Klux Klan pra mim vestido aquilo ali. Era uma carta azul que a carta de coropó, de uma carta de cor diferente daquela, ela fazia uma contra-magia. E assim, na cara preconceito. E o desenho era de Ku Klux Klan. Tem uma outra que chama Limpeza, e era limpeza de todas as criaturas pretas. A carta chama Limpeza. Tem umas que eu até fiquei na dúvida, debatendo com um amigo, eu pude ver como a gente mesmo nós aqui, os comunas, a gente vive numa bolha. Tinha uma carta de cigano que eu não entendia por que ela foi proibida. Por que ela foi proibida? Eu não entendia. Eu falava assim, mas... E por que essa carta de cigano não foi proibida?
Porque a gente... Mas o que tem na carta? Tem um estereótipo do cigano. E os ciganos não gostam desse estereótipo, porque tá estereotipado. Entendi. Então, na minha bolha de homem branco hétero, eu achava aquilo assim, tudo bem, é um cigano aqui. Mas eu não vejo como aquilo também é um estereótipo que eles não gostam. Então, ela baniu também essas cartas. O nome era cigano? Eu não lembro o nome da carta, mas é alguma coisa gypsy. É uma carta verde e é uma carta antiga, eu acho que de 4ª edição. E realmente são 2 ciganos com um cavalo que tem. Ela não é uma carta que, pelo que eu debatendo com o meu amigo, eu falei assim, cara, eu não entendi por que essa carta foi proibida, né? Eu não consegui entender aquela. Sim, porque tá inserido... Eu não tô nesse contexto do mundo dos ciganos. E realmente era um estereótipo do cigano lá. Inclusive, a própria Wizards of the Coast excluiu 2 desenhistas. Um porque abusou de funcionários, mulheres, no caso. E o outro foi porque compartilhou nas redes sociais ideias racistas. Toda essa onda aí da extrema-direita trampista. Tava no meio, né? Tanto é que teve uma carta aberta de jogador de Magic pra Wizards of the Coast falando: cadê a representatividade negra no mundo do Magic? Você pega os heróis principais do Magic, do mundo atual... Os Planewalkers. Os Planewalkers, só tem um negro. Teferi. Que é o... Não, o Teferi ele não tava na aliança deles, que tem. Que eles fazem lá o juramento dos sentinelas. Ele entra depois. Mas o único negro que tá é o Gideon. O Gideon, né? O Gideon. O Gideon. E assim, na história dessa carta aberta pra Wizards, ele fala assim, por incrível que pareça a história do Gideon, ele é um cara pobre, que viveu com gangues, então já tá estereotipando o negro, tipo assim, ele veio da violência, da pobreza. E ele mostra que assim, foi convidado vários campeões de Magic, só branco. E existia um negro, que era um do top 5, pelo que eu entendi foi isso na matéria, tá? Eu posso ter equivocado, mas ele não foi convidado. E aí fala, peraí, quer dizer, eu sou um dos top e não sou convidado, vocês convidam o top 20 e eu não tô sendo convidado? Foi uma carta aberta dizendo, assim, vários textos sobre isso. E assim, quando você entra principalmente no perfil do Twitter da campeã de Magic, da Atom Burchett, assim, a quantidade de tweets que você vê excluído por causa de, deve ser ali mensagem de ódio, assim, destrinchada. É absurdo. Então, e eu quero contar que um dia eu fui pra uma loja... E a única vez que eu vi jogadores de Magic gays jogando, só tinha gay na mesa. Eu nunca peguei uma mesa em loja que tinha mista. Não vi. E assim, eu posso... Olha, não sou um cara que vive em todos os cantos do mundo, mas eu afirmo. Jogadores de Magic são homens héteros brancos. Mas agora eu vou puxar para um lado pro Bruno, porque eu e ele, a gente joga um card game chamado Keyforge. E lá... Sou um ex-jogador em atividade. Não, mas é por causa da pandemia, né? Eu também tô com saudade de jogar. Ano passado a gente teve o Nacional. E, claro, foi uma representatividade muito pouca o universo feminino lá dentro. Mas a gente via. E tinha uma coisa muito legal, é que não houve preconceito. Os jogadores dessa comunidade, do Keyforge, a gente aceitou muito bem as jogadoras. Elas jogam muito, sabe? O pior não é você não ter a representatividade pela empresa, porque ela não tem essa visão. Ela pensa no lucro, então ela pensa como ser plana, né? Tentar agradar todo mundo, claro que ela sempre quer dar bolha. Se a comunidade não te agrega, ela não te aceita, é muito ruim. Queria falar do Magic, que você disse que o jogador de Magic é o homem branco, tem muito a ver com um reflexo da sociedade no conceito de poder aquisitivo mesmo. É um hobby muito caro. Uhum. Então, cartas valem muito e tudo mais. Você precisa comprar muita carta para poder fazer alguma coisa competitiva e por isso você não vê, né, negros e tudo mais, porque é caro e a gente sabe a divisão social que existe no mundo, né? Cara, todo esse hobby que a gente tá é caro. Comprar um livro de RPG é caro. Ser um jogador de Magic, e se você quiser ser profissional, é mais caro ainda. Já não é um hobby para todo mundo. Sim. E quando você tem aquelas pequenas bolinhas crescendo ali, chega alguém para cortar, o seu barato é muito ruim. Eu até que aproveito bem o meu hobby, mas eu sei o preço que eu pago por ele. E nem todo mundo, nem todo brasileiro pode fazer. Bom, quem quer deixar um recado final? Considerações? Sim. Eu quero, mas eu queria ouvir a do Jonas primeiro, porque eu quero criticar o Jonas. Não, eu deixo aí para todos os amigos, todo mundo que vem nas redes sociais elogiar o nosso trabalho, pedir para que a gente continue. Nós lemos, respondemos, amamos vocês
E um beijo pra todo mundo que escuta o Comunas Nerd. Isso não é uma consideração final, né? É sim, valeu. Consideração final é assim, 1 minuto, 2 minutos. E eu, particularmente, eu me sinto assim, ofendido. Tá? Eu vou falar e vou falar mesmo. Pessoal, eu tô aqui pra falar, então vocês vão me ouvir. Mentira. Vocês podem dar mudo. Mas a questão é o seguinte, esse é o nosso 6º episódio. Vai fechar o ano. E eu queria... eu que pedi pra gente fazer esse tópico. Porque é a nossa reflexão de final de ano. A nossa comunidade é muito legal, mas ela também pode ser muito podre. Eu me sinto muitas vezes abraçado por ela. Eu sempre sou muito bem acolhido quando eu quero entrar em um hobby novo, mas isso não é para todos. Então eu acho que a gente, como uma sociedade, a gente deveria acolher mais. A gente deveria ter mais empatia. A gente deveria cuidar melhor do próximo. A minha consideração final é: reveja e entenda que o nosso hobby é agregar. Muito bom. Bom, é isso, gente. Queria deixar aqui também uma frase do Vladimir Saflato, o cara filósofo, professor aqui da USP. Um recado aí pros fãs de comunista. Verdade. Eu gosto dele. Não existe nada mais político na nossa sociedade do que o entretenimento. Valeu, falou! Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.